No vídeo de hoje nós vamos contar para você a história do famoso Barão de Grão-Mogol. O nome original dele é Walter Martins Pereira. Walter Martins Pereira carrega o título de barão devido a uma guerra muito sangrenta que envolveu o estado do Rio de Janeiro na época, a então Guerra do Paraguai. Walter Martins Pereira era coronel na época e teria mobilizado um exército de voluntários e os munidos de vestes militares e armaduras para defender o Brasil na guerra. Na ocasião, aos seus comandos, o Brasil saiu vencedor da guerra e, devido à sua coragem e bravura, por esse feito, ele recebeu o título de Barão de Grão-Mogol, nome da cidade onde morava no interior de Minas Gerais, Grão-Mogol, Minas Gerais. A história do famoso barão é conhecida por muita honraria e conquista, mas também é marcada por infidelidade, culpa, muita brutalidade com seus subordinados, os escravos, e isso inclui tortura e até morte. Após receber o nome de Barão de Grão-Mogol, aos 50 anos de idade, o barão adquiriu uma propriedade na cidade de Rio Claro, que fica no interior de São Paulo. A conquista ocorreu através de um leilão e o barão se mudou para esse lugar com sua família, onde comandou uma grande plantação de café, além de cerca de 80 escravos que trabalhavam arduamente para satisfazer os interesses do patrão. Esse antigo casarão que você vê na imagem foi construído na época dos escravos, por esses mesmos escravos que trabalhavam para o barão. Além do lindo casarão, também foi construído uma enorme senzala com todos os requisitos exigidos pelo rico barão. Como é possível perceber, o casarão foi muito bem planejado e resistente, tanto é que está em pé até os dias atuais. Isso se dá devido à perfeita combinação entre pedras e alvenaria, que além da elegância, oferece mais resistência e firmeza para o prédio, fazendo com que suas estruturas se conservem por séculos. Além do casarão, há também nesse local um cemitério alternativo. Esse cemitério foi destinado a enterrar as pessoas que morriam na época da epidemia da varíola. Esse feito causou muita destruição no país e principalmente nessa região onde havia muitos contatos. As pessoas trabalhavam juntas e acabava uma passando a doença para outras. Como houve muita morte causada pela doença, as autoridades autorizaram enterrar os mortos naquele local. Dessa forma, quando os escravos eram mortos, eles também eram enterrados naquele local. Local esse que se localiza o túmulo do Barão de Grão-Mogol. A história conta que no dia a dia o barão era muito firme e exigente. As pessoas tinham medo até mesmo de encará-lo. Quem ousava desobedecê-lo rapidamente conhecia a fúria do barão. Há relatos de muitos acontecimentos na época. Entre eles estão a tortura, prisão e até a morte de escravos. E os motivos eram desobediência, tentativa de fuga, afronta e outros mais motivos. Há relatos de pessoas que tinham os pés e mãos amarrados, o corpo era envolvido em pedra para fazer peso e eram jogados no fundo do rio como pena por tentar fugir da fazenda do barão. Os castigos eram uma forma também de intimidar os outros escravos, pois ficavam com medo de sofrer as mesmas consequências e não contrariavam as ordens do barão. Era uma estratégia de manter o povo na linha. Assim o barão acreditava. Além de ser bruto e rígido, o barão também se apaixonava. Além da esposa principal, o barão se aproveitava
da sua soberania e elegância, e também tinha casos com suas escravas, chegando a ter cerca de 16 filhos com escravas. A história conta que uma das maiores vaciladas que o barão fez foi se apaixonar por uma escrava. Além de errar sendo infiel com a sua principal esposa, na qual declarou amor eterno, o barão deixou vazar que era apaixonado pela linda escrava, e a esposa do barão ficou muito furiosa com a descoberta, que logo encomendou a morte da escrava. Após a morte da escrava, o barão ficou tão furioso que, de raiva, mandou prender a esposa, e essa prisão durou aproximadamente 7 anos de castigo. Ela ficou presa no sótão do casarão. Após passados 7 anos, conta a história que a esposa do barão ficou tão desgostosa que não via mais motivo para continuar e que a vida não mais fazia sentido para ela. Então ela decidiu acabar de vez com o sofrimento, terminando a sua vida com um terrível suicídio. Ela acabou pulando da janela do sótão e terminando com sua vida. A vida do barão estava uma verdadeira desgraça. Além de toda a sua crueldade, ainda carregava a culpa da morte de 2 pessoas que amava, sua esposa e a sua amante. O barão começa a repensar a sua vida e se fazia sentido continuar daquela forma, autoritário e cruel. Foi a partir desse momento que o barão começou, através do arrependimento, a consertar as coisas. O barão chegava na conclusão que, para receber o perdão ou até mesmo mudar alguma coisa no seu destino, ele deveria provar o seu arrependimento, não só em palavras, mas na prática. Decidido pelas mudanças, o barão começou libertando seus escravos e dando a eles emprego digno, ou seja, assalariados. Dessa forma, acredita-se que eles passaram a não mais receber castigos, pois passou a ser contratados e não mais propriedade do barão. Outro feito que pode ser considerado marcante na história do barão foi ele ter assumido todos os filhos que teve com a escrava. Dessa forma, após a sua morte, todos tiveram participação na partilha dos bens deixados pelo barão. Isso também pode considerar uma prova do seu arrependimento. Devido ao fato de libertar os seus escravos, o barão passou a ser exemplo entre os grandes homens da época. Tanto é que começaram também a libertar os seus escravos, tornando-os livres e independentes. Os feitos do barão deram tantos resultados que o mesmo chegou a ser eleito o prefeito da cidade de Rio Claro, que é no interior de São Paulo. Cidade essa onde se localiza a fazenda e o seu belo casarão. Em pouco mais de 3 anos como prefeito da cidade, o barão veio a falecer aos 65 anos de idade e teria deixado uma carta que fora encontrada um certo tempo depois de sua morte. Nessa carta, o barão dizia que, como prova do seu arrependimento por tantos estragos feitos aos escravos, que quando morresse ele queria ser enterrado no meio do mato junto com os escravos, local no qual teria sido destinado ao enterro dos mortos pela epidemia da varíola, onde também eram enterrados os escravos do barão. Seu desejo logo foi realizado e o barão, arrependido, foi enterrado no meio do mato junto com os escravos. E esse é o túmulo do barão de Grão-Mogol, que está localizado na área rural da cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo. Cidade na qual é conhecida por ser a primeira cidade do Brasil a libertar os seus escravos. E esse foi
um resumo da história do Barão de Grão-Mogol, o Barão Arrependido. E você, de que lado você fica? Você acha que o Barão ele mereceu o perdão? Você acha que ele realmente se arrependeu? Ou se ele fosse mais novo e tivesse mais tempo de vida, ele teria voltado a ser mal novamente? Comente aqui embaixo para nós saber a sua opinião.